Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando a terceira semana do PET volume 4, né? E nesta semana a gente vai estudar um pouco mais sobre funções polinomiais do primeiro grau, ok? Então vou compartilhar com vocês aqui minha tela. Então aqui a gente tem a semana 3, né? A gente vai estudar um pouco de funções novamente. E então aqui a gente já começa com algumas definições, né? Função linear. O que é uma função linear? Nós já vimos, né, que uma função polinomial do primeiro grau é uma função do tipo f de x igual a um número real a vezes o x mais um outro número real b, que é um termo dependente, né? Isso com o a, que é o número que está multiplicando o x, diferente de zero, né? Porque se o a for zero, essa função aqui vai ser igual a b somente, né? Então vai ser uma função constante, ok? Então, função linear é uma função f de x igual a ax somente. Esse b, ele vale zero, né? Então, a função linear ela não tem esse termo independente. Aí a gente tem alguns exemplos aqui, ó, f de x igual a 2x. Então, você tem aqui que o a vale 2 e o b vale zero, né? Não tem o termo independente aqui. Aqui também é uma função linear, menos 3x. O a vale menos 3 e no terceiro exemplo aqui, o a que vale 1, né? Que é como se fosse 1 vezes x. Okay? Então, esses três exemplos são funções lineares. Essas funções lineares, né? O gráfico delas sempre vai passar pelo ponto de origem, que é o 0, 0. Né? Por quê? Se a gente pega o x igual a 0, quando o x for 0, eu vou ter que o f de 0 vai ser o quê? 2 vezes o 0, que dá 0. Ou seja, você tem um ponto aqui que é o 0, 0, que pertence ao gráfico. Quando o x vale 0, o y também. Aqui, mesma coisa. Se o x vale 0, menos 3 vezes 0 também vai dar 0. Então, ele passa pela origem. E aqui, se o x vale 0, o h de 0 também vale 0. Ok? Então, essa é uma observação importante, né, que o gráfico de uma função linear sempre passa pela origem, que é o ponto 0, 0. E dentro das funções lineares, a gente tem a função identidade, que é quando esse coeficiente a ele vale 1. Né? Se esse coeficiente a vale 1, então você tem aqui que o f de x vai ser igual a 1 vezes x, que é x. Então, essa aqui é a função identidade. Repare que a função identidade, sempre a imagem é igual ao domínio. Né? Ou seja, se o x vale 0, o y também vale 0. Né? Se o x vale 1, o y, que é o h de x, também vale 1. Então, 1, 1. Se o x vale 2, o y também vale 2. Se o x vale 3, o y vale 3. Se o x vale menos 1, o y também vale menos 1. E assim por diante. Então, a função identidade, a imagem é sempre igual ao domínio, ok? E aí a gente tem aqui algumas atividades, né? Então vamos pensar aqui sobre algumas. Observe a seguinte proporção. Para produzir 1 kg de sorvete, utiliza-se 2 litros de leite. Para expressar essa proporção, podemos usar uma função f, cuja lei de formação é meio f de x igual a meio x, em que o f de x representa a quantidade em quilogramas de sorvete produzido quando se utiliza x litros de leite utilizados na produção do sorvete. Por que dessa lei de formação? Né? Repare que 1 kg de sorvete utiliza 2 litros, ou seja, essa proporção quer dizer que a quantidade de sorvete produzida é equivalente à metade do leite de litros que utiliza de leite. Ou seja, se fosse 10 litros de leite aqui, a gente ia produzir 5 kg de sorvete, certo? Então, essa proporção, essa quantidade de sorvete produzida é sempre igual a metade do x, ou seja, metade da quantidade de leite que se utiliza. Lembrando que as grandezas aqui são diferentes, né? Um está em quilograma e o outro está em litros. E aí, né, o que a gente tem para completar aqui, quem que é o a nessa função? O a é o número que está multiplicando o x, né? Quem está multiplicando o x aqui? É o meio.
Então, A aqui vale meio. E o B? O B é o termo independente. No caso aqui não tem o termo independente, então ele vale zero, né? E o domínio da função, o que é o domínio? O domínio são os valores que a gente pode utilizar para x. No caso aqui, como a gente está trabalhando com quantidade de leite, esses números eles não podem ser negativos, né? Não tem como eu falar assim, menos 2 litros de leite. Então o domínio aqui são os números reais, os reais positivos, né? Os reais positivos. Qualquer número real que eu não precisa necessariamente ser 1 litro, 2 litros, 3 litros de leite. Eu posso ter 1,3 litros de leite, 1,50 litros, 1,5 litros de leite. Então, são os reais positivos, ok? E aí, aqui pede para construir o gráfico, né? Construir o gráfico, a gente já fez isso em algumas aulas passadas. Basta a gente substituir o x aqui na expressão, encontrar o y correspondente, e aí você tem um par ordenado. Vou fazer aqui com o x igual a 4, por exemplo. Se o x vale 4, eu vou ter o que aqui? O f de 4 vai ser igual a meio vezes 4, né? Vai ser igual a meio vezes 4, que vai ser igual a 4 vezes 1, 4, dividido por 2, que é igual a 2, né? Ou seja, quando o x vale 4, o y vale 2, que a gente já viu que o y é sempre metade, né? A gente não precisava nem fazer conta. O y sempre é metade do x. Então aqui o par ordenado vai ser o x igual a 4, o y igual a 2. Esse é um par ordenado. E os outros aqui a mesma coisa. Com o zero também já posso afirmar para vocês aqui, né, que a gente já viu que é uma função linear. Então se o x vale 0, 0 dividido por 2 dá 0, né? Que é o que a gente já viu que sempre que a função ela é linear, o gráfico dela vai passar pela origem, que é o ponto 0, 0. E aí a gente vai fazer isso com os demais aqui, né? Quando o x vale 2, o y vai valer 1, né? E quando o x vale 6, o y vai valer 3. E aí a gente vai marcar esses pontos aqui no plano cartesiano. Então, o primeiro ponto aqui, 0, 0. Você tem um ponto aqui, 0, 0, que está na origem. E tem um outro ponto aqui, que é o x igual a 4 e y igual a 2. Então, se o x vale 4, vem o 4 aqui para a direita, x de 4 está aqui. E o y vale 2, então eu tenho que subir até o y igual a 2, que é aqui, né? Então eu tenho aqui um outro ponto que é x igual a 4 e y igual a 2. E, como a gente já sabe que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, eu já sei que o gráfico vai ficar dessa forma, né? Os outros pontos que eu encontrar aqui vão estar sobre essa reta. Por exemplo, aqui, quando o x vale 2, o y vai ser igual a 1. E eu vou ter o ponto aqui, 2, e o y igual a 1. Que se eu olhar lá no gráfico, quando o x vale 2, o y vale 1. Esse ponto está sobre a reta, né? Como eu disse antes, ok? E assim a gente vai construindo o gráfico de uma função. Como eu já disse, 2 pontos é suficiente, mas é bom a gente fazer pelo menos uns 3, 4, né, para ter certeza, porque se a gente faz 2 pontos, se a gente errar a conta, por exemplo, de 1, a gente vai obter uma reta diferente da que a gente quer, ok? Aí tem algumas perguntinhas aqui depois para vocês responderem. A questão 2 também, a ideia é a mesma, né? Só que agora a gente tem aqui uma função que a gente chama de uma função definida por partes. Por quê? Porque até nesse ponto aqui, a gente tem uma função, né? Uma regra para função, uma lei de formação diferente. Depois daqui até aqui, que é um outro pedaço de reta, que a gente chama de segmento de reta, a gente tem uma outra lei de formação, aqui a gente tem outra, e aqui a gente tem outra. Então, esse gráfico ele é representado por várias leis de formações, que a gente define por partes, né? Então, para esse pedaço aqui, por exemplo, como o gráfico ele é paralelo ao eixo x, a gente sabe que aqui é uma função constante. Então, a gente pode dizer que a lei de formação dessa função aqui é y
igual a 3, né? Porque independente do valor de x aqui, sempre o valor de y ele é igual a 3, ó. Então, essa primeira parte aqui, o y é igual a 3. Essa segunda parte, a gente vai ter uma lei de formação também, que é dada aqui embaixo, ó, no intervalo de menos 3 até menos 1, ó, de menos 3 até o menos 1, você tem essa função, a lei de formação é menos 2x menos 3. Ou seja, então, esse pedaço aqui, o y igual menos 2x menos 3, né? Para esse pedaço. Aí esse outro pedaço aqui a gente também tem uma função, que aqui a gente percebe que é a função identidade, ó, menos 1, o y menos 1, 0, 0, 1 em 1, 2 e 2. Então esse outro pedaço aqui, o y igual a x, né? Que é uma função identidade. Esse outro pedacinho aqui a gente tem uma função constante, de novo, né? Só que agora o y é igual a 2, né? Sempre é igual a 2 nesse intervalo aqui. E aqui a gente tem uma outra função que eles já deram aqui um intervalo de 4 até mais infinito, 1/4 de x mais 1, né? Ou seja, esse outro pedaço aqui, o y é igual a 1/4 de x mais 1. Então você tem a lei de formação aí de todos esses intervalos. E aí, com isso vocês vão responder as perguntinhas aqui e a gente encerra a semana 3, ok? Então são algumas aplicações, né? Como que a gente estuda o gráfico de uma função e esses conceitos que a gente viu de função linear e função identidade, ok? Então, pessoal, o conteúdo é esse. Estou à disposição de vocês aí durante a semana. Bons estudos a todos e boa semana. Até a próxima aula.